Meu amigo vascaíno, estourou antes do jogo. Atenção nesse vídeo, porque aquilo que a gente havia falado com relação a Fábio Carille pode se concretizar a qualquer momento. Carille pode estar de malas prontas para deixar o Vasco. A gente vai explicar essa história aí. E isto independentemente do jogo de hoje, independentemente do resultado de hoje. Muito atenção, hein? Notícia de última hora. O seguinte, a gente também vai falar muito aqui sobre a situação envolvendo reforços, principalmente a situação do Brian Rodrigues, tá? Graças a Deus a lesão do Brian não foi nada grave. Vamos falar aqui sobre a situação também de zagueiro. E também vamos falar sobre Vasco da Gama e Lanús, porque mais tarde tem jogo. Então, coloquem muito a atenção nesse vídeo, que é um vídeo esclarecedor, revelador para você, torcedor vascaíno. Meus amigos, Vasco da Gama e Lanús, 21h30, transmissão do SBT, TV aberta hoje para todo o Brasil. O Vasco da Gama busca os 3 pontos para se consolidar na liderança aí do Grupo G na Copa Sul-Americana e ter tranquilidade para a sequência do ano. Não apenas aí para a Copa Sul-Americana, mas para dar uma moral também para o Campeonato Brasileiro, porque tem jogo domingo, dia 27, contra a equipe do Cruzeiro, lá no Parque Sabiá, em Uberlândia. O Vasco da Gama, apesar dos desfalques aí de Tietê, Paí e Maurício Lemos, vai contar com reforço hoje de peso, que é a volta do Adson. Adson relacionado como opção no banco de reservas. E, claro, o Lanús vem para o Rio de Janeiro sem 4 titulares aí, hein? Jogadores de peso. Então, o Lanús vem com um time misto quente aí para esse jogo. Sem Gonzalo Pérez, né? O Atia Costa, sem o Walter Bull e também sem o Alex Canelos. Então, gente, é desfalque de peso aí para a equipe do Lanús. E a situação é a seguinte: o Vasco hoje, franco favorito, o Vasco joga hoje para 20 mil vascaínos no estádio São Januário e a gente não deve ter problemas aí com relação à situação aí da vitória do Vasco, rumo aos 3 pontos. Vamos falar aqui sobre a situação envolvendo aí reforços. Pessoal, essa questão aí dos 2 zagueiros e do Brian Rodrigues está esquentando no Vasco da Gama, tá? Além do Balbuena, o Vasco da Gama tem interesse no atleta Mina, que está lá no Cagliari. A gente falou sobre isso na parte da manhã. Inclusive, o empresário do Mina, ele é um cara que faz muitos negócios aí com o Vasco da Gama. A gente pode ter uma zaga reformulada para a sequência do ano, hein? Uma zaga restaurada aí, muito mais forte, com a chegada aí do Mina e também do nosso bravo Balbuena. Para muitos vascaínos aí, o Mina ainda é mais jogador do que o Balbuena. Os dois têm algo comum. Eles querem voltar para a América do Sul, pois haverá Copa do Mundo, para que eles possam estar mais perto dos respectivos treinadores aí da seleção paraguaia, da seleção colombiana, para eles poderem ter uma vitrine maior. Situação do Brian Rodrigues, o povo se desesperou hoje, se lesionou, não veio mais para o Vasco, nada disso, tá? A janela só vai abrir em junho, tá? Saiu uma informação aí que está até desatualizada, não vai demorar nem um mês
para ele se recuperar. Graças a Deus aí, né, o AIS, lá do México, acabou de lançar aí uma matéria dizendo que a situação não foi grave, tá? Só a virilha, o adutor da coxa, que abriu um pouco lá, tá? Mas é uma lesão muito parecida com a lesão que o Payet teve aqui, tá? Se calcula aí, ao contrário do que foi dito aí, que 15 dias aí ele já vai estar de volta aí. É mais uma medida preventiva para o jogador não estourar. Agora, a notícia do dia, pessoal, é essa aqui, tá? Tá saindo em tudo que é veículo de comunicação, principalmente lá no estado de São Paulo. Olha só, essa aqui é notícia boa para alguns vascaínos e ruim para outros, tá? Então vamos lá. Após recusa de Tite, Corinthians pode tentar tirar Carille do Vasco. A verdade prevalecendo. Muitos criadores de conteúdo aí dizendo que não tinha nada. Olha o Carille saindo do Vasco da Gama. Deixa eu explicar melhor essa situação envolvendo aí o Carille, tá? Para que o torcedor do Vasco tenha ciência do que de fato está acontecendo. O Corinthians foi atrás do Dorival. Não se chegou a um acerto com o Dorival. O Corinthians, através do Augusto Melo, presidente do clube paulista, disse o seguinte, que ele busca contratar um treinador que tenha identificação com o Corinthians e que saiba como funciona a engrenagem lá do CT Joaquim Grava, lá no Parque São Jorge. Perfeito? E a situação é a seguinte, foram no Tite. O Tite, hoje todo mundo tomou conhecimento disso, recusou aí, o Tite recusou a oferta de trabalho, mais uma vez, do Corinthians. O Tite alega que ele precisa de tempo, né, para esfriar a cabeça e colocar uma pausa na carreira dele, tá? Então a gente vai colocar aqui para vocês, ó. Tite encerra conversa com o Corinthians e fará pausa na carreira. Decisão difícil, mas necessária. E aí é onde entra Fábio Carille, tá? Esse papo está desde o jogo contra o Flamengo. Eu falei aqui, o nome do Carille está na mesa do Augusto Melo, presidente do Corinthians. Laureano Carille falou que não, desconversou. Ele não ia falar pós Vasco Flamengo que havia negociações aí com o Corinthians, né? Mas o seguinte, o Corinthians tende a formalizar uma proposta para tirar o Carille aqui do Vasco, tá? E dependendo do resultado de hoje e dos 6 jogos que o Vasco venha fazer fora do Rio de Janeiro, isso tem uma grande possibilidade de vir a acontecer, tá bom? Então a gente está passando tudo para vocês. Vamos aguardar. Hoje à noite promete. Vasco rumo aos 3 pontos, a situação do Carille, situação de reforços. Deixa aí. Você manteria o Carille? Você mandaria o Carille embora? Deixa nos comentários. Eu não faria força. Deixava ele ir. Beleza? Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá.